O tema de nossa mensagem de hoje é lealdade. E em nossa série deste mês, juntos com os nossos heróis, nós decidimos olhar para os nossos heróis da Bíblia e ver como eles viveram a experiência do viver juntos, do viver comunidade, unidade. E hoje nós olharemos para a experiência de Davi e seus valentes. A história de Davi e de seus feitos são conhecidas por todos, até mesmo aqueles que não têm muito contato com a Bíblia conhecem a história do rei Davi. Davi, quando ainda adolescente, servia a casa de seu pai, pastoreando as ovelhas de seu pai. E num certo dia, o profeta Samuel foi à sua casa, ordenado por Deus, e naquele dia, por meio do profeta Samuel, Davi foi ungido para ser o futuro rei de Israel. E ainda nos dias de sua adolescência, Israel entrou em guerra com os filisteus. Davi, já aí chegando à sua juventude, mas ainda não tendo idade para ser alistado pelo exército de Israel, ficou na sua casa com seu pai, enquanto Israel guerreava contra os filisteus. Neste tempo, Saul era o rei de Israel. Mas num certo dia, neste tempo de guerra, o pai de Davi lhe pediu que ele levasse alimento para o general, o capitão lá do exército de Israel, e também fosse ver os seus irmãos que estavam já alistados e combatendo o exército filisteu. E pudesse retornar trazendo então notícias de como estavam seus irmãos. Esta ocasião proporcionou uma mudança radical na vida de Davi. Davi foi e fez segundo o que o seu pai havia ordenado, e foi então levar os mantimentos e ver como estavam seus irmãos. Chegando lá, havia um gigante, um filisteu, de uma estatura impressionante, que todos os dias ia lá e desafiava o exército de Israel. Mas ninguém ousava enfrentá-lo. E quando Davi chega até aquele local e vê então aquele filisteu, aquele gigante desafiando o povo de Israel, ele se incomoda com aquilo e aceita o desafio do gigante. Ele que ainda não tinha sequer idade para ser o soldado. E ao aceitar aquele desafio, o rei Saul mandou que lhe colocasse, as suas vestes, as suas armaduras, por ser ele ainda um adolescente para entrar na sua juventude, não tendo idade e nem sequer tamanho e força, a armadura não lhe serviu. E ele então vai enfrentar esse gigante somente com uma funda, uma atiradeira de pedra. E ele vai, e em nome do Senhor dos Exércitos, ele se coloca ali, e Deus dá a vitória a Davi. A vitória de Davi sobre aquele gigante, então mudou agora a sua história. O rei Saul o acolheu, e Davi, agora fazendo parte do exército de Israel, vai se tornar o grande general do exército de Saul. Com a morte do rei Saul, Davi assume o trono de Israel. Esse é um resumo desta história de Davi. Mas pouco nós sabemos a respeito daqueles que contribuíram para que Davi se tornasse o grande rei de Israel. Um homem não constrói um reino sozinho. Um pastor não constrói
uma igreja sozinho. Um grande empresário não constrói uma empresa sozinho. Davi tinha um grupo de guerreiros ao seu lado. Conforme nós podemos ver em 2 Samuel, capítulo 23, do verso 8 ao 12. E eu quero convidar vocês a me acompanhar na leitura. O texto está na tela, mas se você quiser ler através do teu aplicativo, na Bíblia, você sinta-se à vontade. Diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou com uma lança. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Isto é, ele teve uma espécie de cãibra que nem se ele quisesse soltar a espada, não soltava mais. Ficou com a mão travada, enfrentando cada filisteu sozinho. Veja, o exército tinha ido embora, ele ficou sozinho, enfrentando os soldados filisteus. A continuação diz: e o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Os 3 homens mencionados neste texto fizeram parte de um grupo seleto, conhecido na história como os 30 valentes de Davi. Esses valentes fizeram diferença no ministério de Davi. Estes 3 que nós lemos aqui no texto, eles receberam maior honra do que os demais, mas todos eles foram dignos, tá, de estar entre aqueles chamados valentes. Eu vou citar mais 2, sem a gente ler o texto, só para que vocês talvez já conheçam um pouco melhor de nome. Tem um que chamava Abisai, irmão de Joabe, e Benaia. Abisai feriu 300 homens, enquanto Benaia, ele feriu 2 heróis dos moabitas e matou também um egípcio de grande estatura. Além disso, diz que ele desceu numa cova, em pleno inverno, naquele tempo, e matou um leão sozinho. O que de fato eu quero mais uma vez aqui dizer, para que a gente compreenda, é que o registro destes nomes nos quer mostrar que Davi não teria conseguido reinar sem que houvesse o apoio destes homens. Veja, nós lemos, e você viu que o exército sempre fugia, mas ficaram alguns homens valentes para enfrentar e mantê-lo, vamos dizer assim, o reinado e Davi firme e forte. Por isso esses homens foram alistados neste livro de Samuel como uma maneira de dar honra a eles. Mas surge, é claro, a pergunta para nós:
de onde surgiram os valentes de Davi? A palavra valente, ela traduz um termo hebraico que significa literalmente homens poderosos. Por isso, algumas versões bíblicas descrevem os homens poderosos de Davi. E quem eram estes homens? Certamente, como eu disse, eram homens que apoiaram fortemente Davi, que lutaram ao seu lado para que ele fosse feito o rei sobre todo o Israel, sobre todas as tribos de Israel. Mas de onde surgiram? Como que eles se uniram, né, a Davi? Depois da sua grande vitória em favor de Israel, eliminando aquele campeão, né, dos filisteus, o gigante Golias, Davi então foi honrado por Saul, sendo colocado como comandante de seu exército. Contudo, os feitos e as vitórias de Davi foram gerando no coração de Saul ciúmes, de tal forma que Saul então passa a perseguir Davi. Saul começa a querer matá-lo. E diante disso, Davi se vê obrigado a fugir da presença de Saul. Em sua fuga, ele passou pela cidade de Nob, onde se encontrou com o sacerdote Aimeleque. Pediu ao sacerdote comida e armas para se proteger de Saul. Mas, quando ele estava lá com o sacerdote Aimeleque, havia ali um homem de Saul, um edomita, chamado Doeg. E Davi, percebendo a presença deste homem de Saul, ele teve medo, isto é, ele sabia que aquele homem iria entregá-lo a Saul. Então ele decide fugir para a cidade de Gate, cidade dos filisteus, em busca da ajuda do rei Aquis. E chegando a Gate, ele começou a ouvir, vamos dizer assim, nas esquinas da cidade, a respeito de si mesmo. O povo estava comentando a respeito de Davi, que estava matando os filisteus. E aí, então, agora, com medo e preocupado, ele estava na terra dos filisteus e foi lá para buscar ajuda deles, proteção. Ele faz uma coisa inusitada. Ele começa a se fingir de louco. E ele, então, chega na frente do palácio, e começa a riscar a parede, ficava babando, né, possivelmente falando palavras sem nexo nenhum. E o pessoal falou, nossa, este era o grande Davi. E começaram a olhar e pensaram que realmente ele estava louco, né? E aí, então, não se importaram com ele. Afinal de contas, falaram, ele ficou louco, já não serve mais para nada, né? E deixaram Davi à vontade. Com isso, Davi faz o quê? Davi sai das terras dos filisteus. Ele ganha, então, vamos dizer, né, tempo para poder sair dali. E ele vai se esconder em uma caverna de Adulão. Quando ele está neste lugar, Deus começa um movimento novo para Davi. Imagino que Davi sequer, naquele momento, havia percebido o que estaria acontecendo, mas é lá naquela caverna, quando ele já não encontra mais abrigo em lugar nenhum, sendo perseguido e escondido ali, Deus providencia para ele um grupo de homens, e aí surgem os valentes, para estarem ao seu lado, e assim fazerem parte da história de Deus na vida de Davi. E aí eu quero convidar vocês para nós lermos 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2. Vai descrever dessa fuga, né, para a caverna de Adulão. Diz assim, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também
juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi recebeu, como nós vemos aqui, o apoio de sua família, que se uniu a ele, e nesse momento também se uniram a ele diversos homens e mulheres, né, em dificuldade, endividados, descontentes. Você imaginou que chegou lá diversos heróis, assim, né, já, né? E ele se tornou o líder deste grupo de pessoas. A história é interessante, né? Ela nos mostra que esse grupo todo, juntos com Davi, se uniram, conseguiram reconstruir suas vidas e o reino de Israel. Pessoas que estavam, volto a dizer, em dificuldades, endividados, descontentes na vida. Mas se juntaram a Davi, a quem Deus havia escolhido, e agora juntos com Davi, conseguiram reconstruir suas vidas, sua história e o reino de Israel. E isso só foi possível porque eles se entregaram completamente à liderança de Davi. Eles foram leais a Davi. A lealdade é um valor humano relacionado com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável, por sempre manter a sua retidão moral, a honestidade, por sempre honrar os seus compromissos. Então, pessoas que sempre mantêm a retidão moral, pessoas que são sempre honestas, pessoas que sempre honram sua palavra, os seus compromissos, você olha para ela e você diz, aquela pessoa é leal. É um sinônimo que nós poderíamos dizer fidelidade. Poderíamos até chamar esse tema da mensagem, fidelidade. Infelizmente, muitos de nós agimos como Thor, da série de filmes Os Vingadores. Vocês conhecem este personagem? Eu quero pedir para os meninos soltarem para nós aí um vídeo, para que vocês possam ver como Thor agia. Por que nos trouxe de volta? Você se dá conta do que começou? Eu estava protegendo o meu lado. Você não consegue nem proteger seus amigos? Como espera proteger um reino? Leve-o à sala de cura, agora! Não haverá um reino para ser protegido se você tiver medo de agir. Qualquer que seja o preço, o mundo precisa saber que o novo rei de Asgard não será desprezado. Isso é orgulho e vaidade falando, não liderança. Você esqueceu tudo o que eu lhe ensinei sobre a paciência de um guerreiro. Enquanto você espera e é paciente, os 9 reinos riem de nós. Os velhos tempos acabaram. O senhor fica fazendo discursos enquanto Asgard cai. Você é vaidoso, ganancioso e um menino cruel. E o senhor é um velho e um tolo! Sim. Eu fui um tolo em pensar que você estava pronto. Pai. Ah! Thor, filho de Odin, você traiu a ordem expressa do seu rei.
Com sua arrogância e estupidez, você expôs esses reinos pacíficos e vidas inocentes ao horror e devastação da guerra! Você não é digno desses reinos, não é digno do seu título, não é digno dos seus entes queridos que foram traídos por você. Eu agora tomo de você o seu poder. Em nome do meu pai e do pai dele, eu, Odin, pai de todos, amo você! Aquele que empunhar este martelo, se for digno, terá então o poder de Thor. Thor, como nós vimos, um personagem, um herói, hoje para muitos, mas dominado por um espírito e um desejo de guerra, rebelde aos princípios e os valores do seu próprio reino, estabelecido pelo seu próprio pai. Esta é a marca deste herói. Qual é o herói que você está adotando como modelo para a sua vida? Nós somos essa geração que possivelmente esteja idolatrando esses heróis da Marvel, né? Nós já vimos no último encontro a ira, um personagem do Hulk. Agora nós estamos vendo o Thor, sua rebeldia, sempre tentando resolver as coisas pela força. Quais são os heróis que você tem escolhido para seguir? Hoje pela manhã o Rubinho falou, Jesus é o único herói verdadeiro. O único herói verdadeiro. Viveu submisso à vontade do Pai e nos ensina a respeito da lealdade, leal ao seu pai. A lealdade dos valentes de Davi resultou em um bem maior para todos. Todos desfrutaram de um reino próspero. Da mesma forma, nossa lealdade a Cristo Jesus resultará em um bem maior para todos nós. Isto acontecerá quando Ele estabelecer definitivamente o seu reino. A maioria de nós chegamos à igreja como os homens de Davi. Em dificuldades, endividados, descontentes. Alguns de nós em dificuldades emocionais, casamentos quebrados, filhos perdidos, alma ferida. Outros em dificuldades existenciais. Pessoas que estão buscando sentido na vida, tentando preencher o vazio existencial de seus corações. Também aqueles que chegaram por dificuldades, muitas vezes, da saúde, tempos de pandemia que nós vivemos, lutando pela vida, clamando a Deus para não morrer. Outros em dificuldades financeiras, seus negócios quebrados, desempregados, tentando colocar as finanças de alguma forma em ordem. Chegamos assim, descontentes por algum destes motivos, chegamos com a vida despedaçada, em desordem, assim como aqueles homens chegaram a Davi, mas eles viam em Davi
e no reino prometido por Deus em Davi, a oportunidade de uma nova vida. Nós hoje olhamos a pessoa de Cristo e no reino prometido pelo Pai ao Filho. E vemos sim em Jesus Cristo da mesma forma a oportunidade de reconstruirmos nossas histórias, nossas vidas. Porque quando olhamos para Cristo, percebemos que podemos sim participar de algo maior do que nós. De ressignificarmos nossa história, nossa existência. Como aqueles homens, como as mulheres que chegaram com aqueles homens até Davi naquela caverna de Adulão. Pode ser hoje. O dia de você encontrar com Jesus na sua caverna. Mas nós só reescreveremos nossas histórias se confiarmos plenamente em Jesus Cristo. Assim como aqueles homens confiaram plenamente em Davi. Não podemos agir como Thor, mas como os valentes de Davi. E aí então, eu quero mostrar para vocês o que os valentes de Davi fizeram. Os valentes de Davi eram homens corajosos e guerreiros, como vimos no texto em que lemos no início dessa mensagem. Eles se ocupavam de tarefas que defendiam a vida e o propósito do reinado de Davi. Eles sabiam que defender Davi e os propósitos do seu reino era lutar ao lado de Deus, pois Deus havia escolhido Davi para ser o rei de Israel. E por isso, diante os desejos de Davi, eles colocavam suas vidas em risco sem hesitar. Sem hesitar. Como no episódio em que 3 deles romperam pelo acampamento dos filisteus para tirarem água de um poço que ficava à porta de Belém. Conforme nós vamos ver agora, eu quero convidar você a me acompanhar nessa leitura, em 2 Samuel, capítulo 23, verso 13 ao verso 17. Diz: durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim, estando Davi nessa fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor, e ele disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Este incidente refere-se ao período da vida de Davi transcorrido no deserto, quando o seu quartel-general ficava então na caverna de Adulão. Adulão, essa caverna, ficava nas colinas oeste de Belém, sua cidade natal. Ao expressar o desejo de beber água do poço em Belém, muito provavelmente, Davi estava expressando um forte desejo de que a vida voltasse à sua normalidade. Que a paz fosse restabelecida, da forma que ele pudesse beber novamente da água daquele poço.
Nós estamos falando da sua terra natal. Entretanto, aqueles 3 homens, dos seus 30 valentes, ouviram Davi e interpretaram as suas palavras ao pé da letra. E arriscaram suas vidas para lhe trazer a água do poço de Belém. A devoção deles por Davi, seu líder, tornou-se o motivo de receberem maiores honras que os demais valentes e de terem seus nomes, então, como os primeiros dos valentes de Davi. Este acontecimento também fez com que Davi pudesse mostrar a humildade de seu coração. Pode talvez a princípio parecer estranho para você, né? 3 homens se arriscam, passam pelo exército inimigo, pega a água do poço, aí chega até o rei Davi. Você imagina a cena. Olha, a água que o senhor queria beber. Ai, Davi. Vira. E talvez, num primeiro momento, né, a gente fique, mas, poxa, Davi desfez, né, ou desconsiderou o que eles fizeram, né? Pelo contrário, a humildade de Davi foi tão grande que ele não julgou digno de tomar daquela água oferecida com o risco da própria vida. Ele quis dizer para aqueles homens: o ato de vocês heróico só pode ser bebido pelo próprio Deus. Por isso, ele derrama como libação, como oferta para Deus. Eu não sou digno da vida de vocês. Somente Deus é digno da vida de vocês. É isso que Davi estava querendo dizer naquela atitude. Dificilmente nós encontramos hoje pessoas com as qualidades de Jabezão, Eleazar e Samar. Estes eram homens leais e dispostos a arriscarem tudo, as suas próprias vidas, em favor de atender o desejo mais simples que fosse do seu rei. Pois tinham a compreensão clara de que atender a Davi, a quem Deus havia colocado como líder sobre eles e sobre Israel, era realizar e fazer para Deus. E assim eles se submetiam a Davi. E a minha pergunta é: o quanto você tem dedicado de sua vida para tornar real a visão e a missão que Deus entregou a esta igreja, a qual você faz parte? O quanto você é leal a esta igreja? Uma igreja se constrói com o esforço de todo o corpo. Juntos, liderança e liderados, contratados e voluntariados. Juntos construiremos a PIB de Itapevi segundo o coração de Deus. Eu quero concluir dizendo para você que a igreja está carente de pessoas com as qualidades desses valentes. E agora eu estou falando da igreja de Cristo geral. De homens e mulheres dispostos a darem suas vidas em prol do reino de Deus. Em prol do bem comum de todos. Ainda que isso signifique se sujeitar às lideranças por ele estabelecidas. Mas isso não implica só na vida com a igreja, lealdade. Então eu quero perguntar para você. E aqui eu quero falar com você, marido, homem casado. É com você. Como tem sido a sua lealdade para com a sua esposa?
E lealdade para com a esposa, eu não estou falando de adultério, não. Não é esse negócio de pular muro, não. O quanto você tem cuidado de sua esposa. O quanto você tem cuidado da alma da sua esposa. O quanto você tem provido para ela suas necessidades. Lealdade é honrar os compromissos assumidos. E um dia você tomou sua esposa da casa dos seus pais e você no altar disse que iria cuidar dela. O quanto você está sendo leal a Deus, porque naquele altar você assumiu um compromisso com Deus. O quanto você, marido, é leal à sua esposa. Mas eu quero dizer a vocês também, esposas. Esposas, o quanto vocês têm sido leais aos seus maridos. Porque da mesma forma, vocês também assumiram um compromisso com seus maridos no altar. E o quanto vocês têm se dedicado ao marido de vocês, respeitando-o. O quanto você incentiva o seu marido para que ele possa se desenvolver e crescer, seja em todos os campos, espiritualmente, profissionalmente. Lembre-se que você é auxiliadora. O quanto o seu marido olha para você e se inspira e sai com vontade realmente de vencer. Quanto você está respeitando o seu marido? Quanto você incentiva o seu marido? Lealdade. Nós estamos falando de lealdade. Lealdade é uma aliança que foi feita. Pais. Você que é pai, que é mãe. O quanto você é leal aos seus filhos. Lealdade aos filhos implica ensinar os filhos no caminho de Deus. Lealdade aos filhos implica, sim, você trazer os seus filhos também para a EBD, para que eles possam aprender aqui também a palavra de Deus. Agora, se você, pai, nem sequer traz os teus filhos para uma escola bíblica, o que você realmente passa para os seus filhos de vida com Deus? De compromisso com Deus? Lealdade para com seus filhos. A Bíblia diz, pais, para ensinar os filhos nos princípios de Deus. Filhos, o quanto vocês têm sido leais aos vossos pais. A Bíblia diz, obedecei aos vossos pais. O quanto vocês têm sido leais. Nós estamos falando de lealdade. Por isso eu estou dizendo que a igreja carece de valentes, homens e mulheres que são leais a Deus, buscando viver integralmente a palavra do Senhor, em todas as dimensões das suas vidas. A igreja precisa redescobrir o valor da lealdade. O valor de servir àqueles a quem Deus estabelece como autoridade ou aqueles a quem Deus coloca debaixo da sua liderança. A lealdade a Deus implica no serviço que você está fazendo, como marido ou como esposa, como pais ou como filhos. Jabezão, Eleazar e Samar não questionaram a vontade de Davi em beber água do poço de Belém, embora Davi tivesse água no acampamento. Eles simplesmente viram a oportunidade de servirem a Deus, servindo então a Davi, reconhecendo a unção de Deus sobre Davi. E Davi só conseguiu reinar e vencer seus inimigos,
porque ele tinha ao seu lado um grupo de homens valentes, leais, dispostos a morrerem por ele. E junto com seus valentes, ele construiu um reino próspero. Juntos, construiremos uma igreja submissa e fiel a Jesus Cristo. Juntos, vocês com seus filhos, com sua casa, construirão um lar feliz. Juntos. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Eu quero que você seja muito sincero com você agora. Com os olhos fechados. Eu vou te fazer uma pergunta. Você teria ido pegar água do poço? Ou você teria ido questionar Davi a sua vontade? Que tipo de guerreiro você é no corpo de Cristo? Um soldado leal, valente, que serve a Deus em todo o tempo? Ou você é só um questionador, causador de constantes intrigas e confusões no corpo de Cristo, da sua igreja? Que tipo de lealdade você tem apresentado para sua família? Jesus te chama para ser um soldado leal. Jesus te chama para você ser uma guerreira leal. Ele te chama para saquear o inferno, resgatar almas que estão aprisionadas nas mãos do diabo. Ele te chama para você fazer a diferença na sua casa, no meio dos seus filhos. Ele te chama para você ser luz onde há trevas. Ele te chama para ser leal a Ele. Se você quer ser leal a Ele, sabe, você não tenha tido a oportunidade de dizer isso para Jesus. Eu quero orar por você hoje. Se você quer falar, Jesus, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher leal ao Senhor. Eu peço que você levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Se você hoje tem essa decisão no seu coração, eu quero ser um valente do Senhor. Erga sua mão onde você estiver. E eu vou orar por você. Deus eterno e poderoso, nós estamos na tua casa, diante da tua palavra, e eu quero dizer, Senhor, começar por mim. Eu quero ser um valente, um homem leal ao Senhor. E aqueles, Senhor, que também hoje aqui levantaram a mão e disseram, eu quero ser, Senhor. Eu oro para que o teu Espírito, Senhor, nos conduza, de forma que as nossas vidas sejam encontradas íntegras, Senhor. Inteiras ao Senhor. Que nós possamos cumprir fielmente o chamado e a responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós. Nos dá sabedoria, ó Deus eterno, em nome de Jesus. E nos ajude a sermos servos leais no serviço da tua casa, na igreja. Nos ajude também a ser servos leais em nossas casas, Senhor, em nosso trabalho, em todo o lugar, em todo o tempo, leais. Queremos ser homens e mulheres comprometidos com a tua verdade, Deus. Em nome de Jesus. Amém.